Eu esqueço de gravar, mas agora vai dar certo. Vamos pegar aqui no comecinho. Então, só retomar aqui algumas frases para não ficar fora da gravação. Então, a gente precisa entender que a cruz de Jesus não teve limite. Tudo que Jesus fez naquela cruz não teve limites. O sistema religioso, quando põe limite, joga de novo nas costas de Deus aquilo que supostamente poderia estar fora dos limites da cruz, né? Se é que essa cruz teve um limite, por exemplo, assim, ela só perdoou os pecados, ela providenciou cura, mas a cura não é para todos, a cura é só para alguns, porque só alguns são curados, né? E coisas do tipo assim, né? Ele ama, mas não é bem assim, ele ama, mas ele deseja obediência. Então, assim, tem vários limites na cruz de Jesus, né? Ele morreu, perdoou os nossos pecados, mas não é bem assim. Então, tudo aquilo que agora a gente deseja, que parece estar fora dos limites, entre aspas, da cruz, é como se jogasse nas costas de Deus para ver se Deus vai querer realizar ou não, se ele quiser, porque se ele quiser é Deus, se ele não quiser, ele não faz, pronto, acabou, porque ele pode, né? Mas Jesus acaba com esse limite, Bia, quando ele fala que é segundo a nossa fé. Porque se nós determinarmos que tal coisa seja, assim será. Olha como que é louco isso. É muito forte isso aqui, gente. Muda tudo. Muda tudo. Tanta coisa que muda, né? A gente pode falar sobre PFA, né? A sigla que a gente colocou. Até Jesus voltar e não acaba mais. Porque muda tudo, é muito amplo. Nós fazemos as determinações. Isso é muito... Ele falou assim, mas como? Como? O sistema religioso não aceita isso. Por quê? Porque o amor que Jesus tem por nós, para eles, é um amor do tipo do homem. É um amor que tem limites. E é um amor condicional. Agora, o amor que não há limites, o amor que é incondicional, ele extravasa, ele é louco. Ele traz uma liberdade tamanha que fala assim, o que vocês determinarem. Porque eu fiz vocês assim como eu mesmo sou. Com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com o mesmo domínio, né? Então, ou Jesus disse que o justo viveria pela sua fé, é claro que a nossa fé está no amor dele, por causa do amor dele que eu creio, né? É por isso que o texto diz também, o amor que opera, a fé que opera pelo amor. Então, não é a fé crendo que, falando positivamente, a fé em ser ali, trabalhar mentalmente, ou motivacionalmente, ou não sei o que, mente. Não, é a fé que crê no amor de Jesus. Então, esse amor louco, ele vai permitir que a gente faça as escolhas, e a gente determine sobre nós mesmos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as pessoas, né? Sobre o mundo. Somente com poder ilimitado, anota aí, ó. Somente com poder ilimitado é que nós temos condições de manifestar toda a ilimitação do reino. Entendeu? Vou dizer de novo. Se nós não tivermos poder ilimitado, como todas as coisas podem ser possíveis? Agora, às vezes, a gente leva uma vida inteira para dar trabalho, né? Se acreditar nessa verdade, né? Que na cabeça do religioso é assim, né? É bom demais para ser verdade. Nos poderes ilimitados. O próprio poder do mesmo tipo de Jesus em nós. Quando eu entendo isso, inevitavelmente eu vou começar a falar. E aí a gente vai entender um texto muito clássico aqui, de Romanos 10, 9 e 10. Eu vou até abrir aqui para vocês, porque esse texto aqui é clássico, ele precisa ser entendido assim, de uma maneira simples. Vê? Legal.
Olha só. A saber, se com a tua boca confessares, deixa essa propaganda aqui. Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Primeiro a gente precisa explicar essa salvação aqui. Eu gosto sempre de lembrar que essa salvação aqui, ela é, no original, essa palavra aqui é sozo, tá bom? S-O-Z-O, sozo. E isso muda tudo. Porque para o sistema religioso, crer com o coração e confessar com a boca será salvo é abrir uma condição, uma condicional para ir para o céu. Então, ser salvo para o sistema religioso é ir morar no céu. E eu já fiz uma afirmação bem forte na aula passada, acho que você não pegou essa parte ali, que você entrou no finalzinho, que não existe, olha que louco, isso aqui eu acho que eu não te falei ainda, não existe em nenhum lugar da Bíblia, não existe, um só texto, nem escrito para que o religioso possa dizer assim, aí, ó, tá escrito, ó, tá escrito. E mesmo que tivesse, a gente sabe, para nós, né? Para nós mesmo que tivesse, a gente saberia que não é assim, que é a verdade por detrás da letra, mas nem escrito tá. Olha que louco isso, eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Né? Não tem nenhum lugar da Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, que a igreja vai para o céu. Pode procurar. Tem lá em Apocalipse novos céus e nova terra, mas novos céus e nova terra é uma coisa, agora que a igreja vai para o céu. Por que que fala? Aliás, o texto já está bem explicando, ó, novos céus e nova terra, é porque nós vamos estar numa nova terra com novos céus. A nova terra é a nova cidade, a nova Jerusalém. Na verdade, o reino e a vida gloriosa com Jesus é na terra. É por isso que Jerusalém desce. E ela desce em forma de um cubo, de um quadrado, porque na época ainda o povo não tinha a ideia de que o mundo era redondo, que era uma bola. Entendeu? Tem gente que faz na internet assim, pega o globo, já viu essas ilustrações? Tem a terra assim, e com um quadrado dourado assim, para transformar em imagem que está explícito ali na Bíblia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, ó. Nova Jerusalém. Vamos ver se acha alguma coisa assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem essa daqui, ó. Tem essa daqui. Mas tem umas mais... Mas é mais ou menos isso, né? Que se fosse levar ao pé da letra, seria isso, né? Que a Bíblia está dizendo. Você acha? Não tem o menor sentido, né? Por quê que a Bíblia fala disso? Das medidas e tal. Todas as medidas são simbólicas, né? Obviamente. Mas é quadrado porque Jesus, ele tem o cuidado e o amor dele é tão grande que ele tem o cuidado de às vezes, revelar algumas coisas segundo a nossa mente é capaz de compreender. Lindo isso, né? A gente estava conversando isso aqui na mesa, né? Que ele fala exatamente, ele usa as mesmas palavras da gente, por exemplo, um profeta, né? Ele vem profetizar na nossa vida, ele usa às vezes as mesmas palavras que a gente estava pensando naquele dia, naquele momento, para a gente saber realmente que é ele que está falando. Não é assim que acontece? Então, para eles, a Terra era quadrada, né? Tinha limites, tinha paredes, enfim. Então, quando essa Nova Jerusalém ela se estabelece dentro daquilo que o homem pode compreender. Mas o fato é que não há nenhum texto dizendo que a igreja vai para o céu. Por quê? Porque realmente o céu é aqui e agora. Ele se desnudará, olha que palavra bonita. Ele se desnudará nos nossos olhos, como que caindo escama dos nossos olhos nós vamos ver, mas nós vamos ver essa glória e esse reino, o Jesus voltando, né, entre aspas, ele aparecendo, mas na verdade é aquilo que já é por detrás das cortinas
que o mundo físico faz para a gente hoje. Ó, tá pegando o que eu estou dizendo? Por isso é que Jesus disse que o reino está em vocês e se manifesta entre vocês. Que o reino já chegou. João Batista falava, o reino de Deus está vindo, e Jesus fala, o reino de Deus é chegado. Né? Então, assim, primeiro é importante a gente, olha só a volta que a gente dá, né? Depois as pessoas querem que a gente explique toda a verdade, às vezes, rapidinho assim, né? Sem que haja contestação por parte delas, mas desconstruir um todo, às vezes, é demorado. Então, olha só, será salvo. Essa salvação é sozo, que significa, que muito diferente de ir para o céu, significa a salvação dos momentos que as pessoas, do inferno que as pessoas estavam passando naquele momento, ou do inferno que elas podem estar vivendo agora. O pobre querendo deixar de ser pobre, ou o miserável saindo da sua miserabilidade ou da sua miséria, né? A viúva tendo consolo, tendo suporte, o pobre, o necessitado, enfim, a nação sendo liberta de um governo, como na época, né? Queriam ser livres do governo romano, e assim por diante. A salvação iminente aí, necessária para as pessoas. Boa noite, Érica. Tá bom, a Érica entrando aí. Depois você pega lá o comecinho na gravação aí no portal, tá bom? Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Então, será salvo. Então, a gente já sabe o que é salvação. E aqui é sobre falar corretamente. Que expressa... O texto não está aparecendo para vocês? Não. Ué, deixa eu ver aqui. Sabe que eu estava compartilhando aqui a imagem. Vocês viram a imagem de Jerusalém na terra ou não? Também não? Nossa. O que aconteceu? Só ficou aparecendo o Google aberto, assim. E agora? Sim, agora sim. Não. Tá aparecendo o texto. O texto bíblico. Sim. Romanos 10, 9 e 10, né? Tá vendo meu mouse mexer aí ou não? Sim. Então, ó, esse é o texto que a gente está lendo. Se com a tua boca confessares, esse é o texto clássico, né? O Senhor Jesus em teu coração creres, Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu estava com ele aberto aqui o tempo todo achando que vocês estavam vendo. E a imagem que eu coloquei de Jerusalém descendo na terra, que é o que expressa o que está no literal na Bíblia, é essa daqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Ó, então tem várias imagens, ó. Proporcionalmente, tá? Com o tamanho da terra. Literalmente seria isso, né? Ó, a Nova Jerusalém que desce dos céus na terra. Tem medidas, não sei quantos côvados, blá, blá, blá e tal. Assim por diante. Então, a gente sabe que tudo isso é apenas uma ilustração segundo o homem conseguia compreender na época, e é prova de que o reino será aqui, não será lá. Aliás, será no céu, mas não naquele céu, como os religiosos acreditam, neste céu agora, em que nós já fomos inseridos e estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Olha que louco. Então é necessário assimilar as coisas, né? Juntar os textos, juntar as verdades de Gênesis e Apocalipse, né? E não ser literalista, escriturista, versiculista, capitulista. Não, isso não tem o menor sentido. Então, olha só. Se com a tua boca confessares. Ao Senhor Jesus. Então, o Paulo está sendo assim direto. A revelação está clara já. Então, se a nossa vida é pela fé, e a fé implica em pensar, falar e agir, então aqui está a prova do quanto falar é importante. Ó. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus. É claro que não é falar como um papagaio. Sai falando pelos cotovelos.
E ele já explica isso na segunda frase aqui do texto. Ó. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou, né? Era ele mesmo, né? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que fala de Jesus ressuscitar dentre os mortos? Porque quando ele ressuscita, ele vence todas as coisas. Porque se ele venceu a morte, não há mais nada que ele não possa vencer. A morte é tudo que o homem teme. Então é preciso entender o lance da morte. Olha que louco. Gente, isso aqui é uma riqueza que à medida que o povo for entendendo o tamanho das riquezas que a gente vai estar ensinando, essa sala aqui vai estar muito grande. O povo não tem noção ainda, Bia. Que muda a nossa vida completamente. Se você for colocar todos os problemas, vamos fazer um caminho inverso aqui, ó, todos os problemas e medos, preocupação e tal, vai voltando, né? Então, a gente pode colocar medo de não pagar a conta do mês. Aí, medo de não ter o que comer, medo de não sei o quê, medo de... Vai colocando, medo da doença, de enfermidade. Medo da fome, medo... Qual seria o pior de todos? A coisa assim que não teria volta. O último estágio seria a fome, mais do que a enfermidade, mais do que a doença, talvez, né? A fome. Eu gosto de uma coisa que a Bíblia fala, que a fome endurece o coração do homem. Exatamente, porque o pecado trouxe a fome, né? Depois da fome, qualquer coisa fica menos pior, né? Mas depois ainda da fome, você vai ter a morte. Quando Jesus vence a morte, ele faz a pergunta, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu domínio, o teu poder? Quer dizer, se a morte não consegue deter, quer dizer, se a morte não consegue segurar a pessoa ali na morte, então logo qualquer coisa é possível. Então por isso que o texto está dizendo, meu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Então se você crê que ele venceu a morte, eu venci o mundo, ele diz. E você fala isso, então é porque de fato você crê. Entendeu o processo inverso? Agora, é verdade também que, mesmo que ainda alguém possa começar falando de forma papagaial, de forma a ser ainda um mantra ou algo que a pessoa... isso também é importante. Por quê? Porque a fé, que é a do coração, que o texto está dizendo ali, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra, que é o outro texto de Romanos 8,17, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Romanos 8,17. Olha só o que a gente está construindo junto aqui hoje, pessoal. Isso aqui é... Será que é o 8,17? A fé vem pelo ouvir. Deixa eu digitar aqui. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10,17. Ó. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo, só que o versículo mais para frentinho ali, ó. Consequentemente, olha que legal, que o texto está falando as mesmas verdades, né? Já para provar que o que a gente está dizendo é verdadeiro. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quase que ele está falando aqui, né? Que a própria mensagem é a palavra de Cristo. E melhor do que isso, a palavra que é a mensagem é o próprio Cristo. A gente já temos condições de avançar assim para além da letra. Então eu posso tanto falar para crer, para que eu venha a crer, porque a fé vem pelo ouvir, e como que a gente ouve? Falando, falando, falando. Então tanto eu posso... Entrou um negócio diferente aqui. Então eu posso tanto falar para crer, como inevitavelmente eu vou falar quando eu crer. Porque com o coração se crê para a salvação, e com a boca se confessa, né, a respeito dessa salvação. Eu gosto muito dessa... Talvez uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida foi justamente
a respeito dessa verdade do confessar. Se você me perguntasse, Peterson, o que você mais falou durante todos esses anos? Qual foi o tema? O que você mais ensinou? O que você, de repente, crê que é o mais importante? São duas coisas. Conhecer o amor que é Jesus. Porque o amor é o fundamento de todas as coisas. É o tema mais importante. É o amor. Sem o amor, nada será, né? O nada será. Nada é, ou tudo que era, nada será. Agora, uma vez que você conhece o amor, inevitavelmente você vai crer nele. Então, talvez o segundo tema, eu acho que eu ainda ensinei mais sobre fé e sobre o falar do que ainda o próprio amor. A gente deve ensinar mais o amor do que a fé. Mas se você me perguntar o que você mais ensinou na sua vida durante todos esses anos, o que mais te mudou, o que mais te transformou, foi trazer para a prática esse hábito de aprender a falar, confessar, profetizar. O sistema religioso não conhece essa realidade. Se conhecesse, conheceria Jesus. E se praticasse essa verdade, viveria e desfrutaria daquilo que só o próprio confessar, o próprio profetizar tem condição de manifestar. Louco? Muita coisa. Então veja. Eu sou um exemplo que aprendi sobre confissão aqui com vocês, em alguns outros grupos, mas antes, no sistema religioso, não tinha esse hábito. E ainda assim, para mim, não tô ainda 100%, mas vou chegar lá. Vamos junto. Vamos sim. Todas as coisas nós cresceremos conjuntamente. Olha só, quando o sistema religioso fala de confissão, geralmente eles falam a confissão no sentido de confissão de pecados. Né? Tem aquele momento de confissão na igreja. Né? O que eles chamam de igreja, a gente acaba chamando também de igreja. Vocês viram meu post de hoje lá no Instagram? Agora à noite? Aquilo que a gente falou na frase que a gente falou na semana passada, né? A igreja não é um lugar para as pessoas irem, mas é um organismo indo. Muda, né? Mas a gente acaba falando assim às vezes. Então lá na igreja tem aquele momento de confissão, né? Confissão de pecados. Aí toca uma música lá, mais fúnebre. E aí faz aquele momento de pedir perdão e tal. Mas confissão, existem vários conceitos sobre confissão. Confissão é falar, é declarar, né? Tá aí a professora de português aí. Quando eu confesso o quê? Eu confesso uma verdade. Seja ela uma verdade a respeito de um pecado, de um erro, ou seja, a respeito de uma outra verdade, ou de outras verdades, ou confissão de mentiras, enfim, confessar é declarar. É isso, professor? Então, a gente usa muito a palavra profetizar, né? Ou profético, mas eu gosto dessa ideia de usar palavras diferentes para que a mente ela passa por processos de disrupção, de não ficar sempre num modelo, numa caixinha. É importante a gente usar palavras diferentes, não muito usualmente, né? Falada aí no evangeliquez, ou no catolicismo, ou em qualquer outra religião, né? Sair dessa bolha, dessa caixa aí. Tanto que teve um tempo atrás que, quando o René Kivitz falou aí que as pessoas precisavam se atualizar, porque a Bíblia ela já foi atualizada, o povo ficou endemoniado. Né? E eu adorei, porque ele usou palavras não usuais. Mas quando ele para quem conhece ele sabe que ele ensina, é pura nova aliança e graça, né? Quando ele usa a palavra aqui de atualizar, ele estava falando que Jesus atualizou para os tempos modernos aquilo que era ultrapassado, o modo velho de pensar, que a gente usa muito. Né? Então foi essa atualização.
que ele estava falando muito. Não de querer mudar aquilo que sempre foi no reino do Espírito. Então o povo ficou louco, né? E o mais legal é que assim, a gente fala as coisas e o bacana é você falar uma verdade sem não explicar muito. Porque quando você começa a explicar muito uma coisa, na cabeça das pessoas, vai transparecer que você não está muito bem firmado naquilo mesmo que você está dizendo. Então você fala e acabou. Você entendeu o que é criticar, não quer? Essa é a verdade. Né? Não tem necessidade de ficar explicando. Quem já está recebendo pelo Espírito vai compreender, certamente. Agora, para quem não quer entender, como é que ela é aquela frase? Para quem quer entender, meio pingo basta. Para quem não quer entender, você pode falar eternamente que não vai ter jeito. Né? É igual aquela outra que você fala também, mãe. Para o verdadeiro amigo, tanta coisa, né? Olha só que a gente já está indo para um outro lado. Para um verdadeiro amigo, você pode errar e você não precisa muito se justificar, porque ele conhece você. Ele conhece o seu coração. Agora, para aquele que fala que é o seu amigo, mas não é amigo, você pode se justificar, você pode explicar, você pode pedir perdão, você pode... Não vai ter jeito. Não vai ter conserto, não vai ter perdão, entende? Então, eu gosto dessas coisas assim. Parecem frases de efeito, tudo, mas não são, não. Elas carregam verdades profundas, né? Verdades profundas. Por isso que eu gosto de bastante frases assim. E quando Jesus traz o negócio, a gente tem que soltar. Então, olha só. Para o sistema religioso, outra maneira de falar sobre a palavra, né? Quando o sistema religioso a gente fala assim, em crer na palavra, você tem que andar pela palavra. Não sei porque a gente nasceu no sistema, a gente sabe como que é, né? Andar na palavra para ele, Bia, para eles é assim, ó, Leia, olha, o que a palavra fala para você, você tem que obedecer. E se você obedecer, aí Deus vai fazer. Então, andar na palavra é andar na obediência. É assim ou não é? Só que andar na palavra não é andar na obediência. Isso é totalmente religioso. Primeiro que a gente já entendeu que eles achavam que era obediência, mas era fé. Que ó, o autor dos Hebreus vem falar para a gente que é fé. Ah, mas a fé não tem obras, Peterson? Sim, mas as obras não são obras mais minhas para que eu ganhe algo, mas são as obras que Jesus realiza através de mim, para que eu possua aquilo que ele mesmo já me deu. Porque já nem mesmo eu vivo, mas ele vive em mim. Então é permitir que ele produza, para que ele se multiplique em nós, para que ele se faça muitos através dos muitos que somos. Ó, ficou até bonito, hein? Falei bonito agora, né? Para que ele se faça muitos através dos muitos que somos. Que louco, né? Quando ele vive em nós, ele vai ser quem ele é. E ele não precisa ganhar nada do Pai, porque o Pai é ele mesmo. Então ele vai manifestar aquilo que já é, a manifestar as coisas que já são através de nós. Caramba, né? Como a gente fala em álgebra, parece, né? Como a gente fala, que loucura as coisas que a gente fala. Mas esse é o nível que Jesus quer que a gente entenda. Então, andar na palavra é agir à altura daquilo que já é, mesmo que ainda a gente não veja, mas é. E porque a gente vive à altura daquilo que já é, mesmo sem a gente ver, assim será. Isso é o que Deus disse através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4. Você pode anotar aí, está aqui ó, no chat, Romanos 4. Quando fala que Abraão entendeu essa parada, mesmo sem entender que era fé. Uma loucura. Porque Abraão chamou à existência aquilo que não era, como se já fosse. E assim foi. Então, Abraão chamou à existência. Ele viveu, ele coabitou com Sara. Mesmo a Sara tendo lá seus quase um século de vida. Porque creu em Jesus.
Hoje, para a gente, talvez isso seria assim, uma fé tão pequena, né? Não é? Porque, né? Você coabitar, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai... Isso hoje bastante gente até faz. Mas por que ele é chamado de o pai da fé? Porque ele foi o primeiro, ele não teve exemplo antes dele. Uau! Então, quando você tem exemplos, e por que a gente consegue hoje chegar em níveis assim mais avançados? Porque a gente teve uma história de exemplos. A gente teve quantas centenas, talvez, de referências, né? Muitos exemplos, muitas, né, pessoas aí de fé, enfim. Agora, você pensa para aquele que nunca não tinha, só tinha ele. Era ele. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi perambulando lá como nômade lá no meio do deserto. É deserto até hoje. Mas... né? Literalmente ele estava no escuro, né? Não tinha exemplo nenhum a seguir. Completamente. E aí ele vai tentar ouvir Deus ainda. Olha a loucura, um Deus oculto, que vai saber lá como que eles conseguiam entender Deus, porque eles não tinham o espírito, eles estavam mortos espiritualmente. É louco isso. É muito louco isso. A gente não tem noção, pessoal, do que é não ter o Espírito de Deus. A gente não sabe o que é isso. Porque ainda que a gente não passou por esse momento da nossa vida, que a gente não tinha o Espírito de Deus antes de recebê-lo, a gente entende que há uma graça disponível. Porque o Espírito Santo veio lá logo depois da ascensão de Jesus e estava disponível para todos aqueles que quisessem recebê-lo. Agora, você imagina viver numa era onde não há esse tipo de... É muito louco. Então, assim, tenho certeza que muitos de nós já pensaram assim, pô, eu quero chegar lá e perguntar para Abraão, quero bater um papo com Moisés, quero bater um papo com Noé, como é que foi ele conseguir construir aquela arca, aquela loucura toda, quero bater um papo com, sei lá, com quem? Com... A gente fica assim nessas viagens, né? Mas os caras vão querer conversar com a gente e saber. Marcelo Costa me fala, cara, como que é ter Jesus dentro, velho? Isso é muito louco. Como que é você entender o seu coração bater com o dele, né, Bia? A Bia falava hoje isso pra gente aqui. Como que é o nosso coração batendo com o dele? Como que é a gente pensar? A gente acha que são nossas imaginações, mas é a mente de Cristo, como a gente falou na semana passada. Como que é pensar como ele pensa? Como que é isso? Os caras vão querer saber. Como que é falar assim, fulano, seja curado, e a pessoa ser curada? Ter a mesma poder de palavra falada, palavra que cria. Aleluia. Então, falar a palavra é falar aquilo que já é. Mesmo que no reino físico ainda não seja, e aqui eu quero abrir um parêntese, e que a gente pode melhorar isso, mas não para essa aula agora, de entender, como eu citei a Bia na aula passada, e eu disse que a Bia gosta de falar uma coisa muito legal, que é que quando o véu se rompeu, Jesus rompeu aquilo que fazia separação, não somente de nós para com Deus, mas tudo, do reino da terra, do físico com o reino do espírito. Não há mais separação. Então a gente pode melhorar ainda a nossa fala, dizendo assim, olha, não, porque no reino do espírito as coisas já são. E a gente ensinou muito essa verdade que até o ano passado explodiu a cabeça de muita gente, né? E vai continuar explodindo, porque isso ainda é muito disruptivo para muita gente, para nós já não é tanto. Mas a gente ainda pode melhorar isso ainda mais, não dizendo que no reino do Espírito as coisas já são, mas dizendo que agora as coisas já são. Peterson, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E aí, tem comida aí na sua casa? Claro que tem. E aí, você tem condição de... Você tem dinheiro? Tenho.
E aí, fulano, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não preciso de nada. Ainda que precise, mas nem ainda, o ainda que precise também já não dá mais para falar. Não posso falar. Tá entendendo a loucura? É você entrar num nível de vida. Ai, como eu gosto disso, caramba. Senão a gente vai estar confessando aquilo que os nossos olhos veem, né? O tempo todo. E não o que já é, né? E a fé é a certeza das coisas Isso. que não vemos, né? E ainda que a gente queira explicar, eh, sabe, numa sala de aula como essa, né, a gente vai ter momentos, né, em que a gente vai acabar tendo que falar dessa maneira para que aqueles que ainda não chegaram nesse nível entenda e salte para outro nível. Mas tem que chegar um momento em que o nosso próprio estilo de vida seja a própria escola e puxe naturalmente as pessoas, e as pessoas vão entendendo pelo Espírito. Sei que a gente precisa ficar explicando, mas no dia a dia a nossa vida vai mostrar para a pessoa como que é caminhar e andar. E quando as pessoas se aproximarem da gente, elas vão ver que a gente tem tudo, mesmo não tendo nada. Assim como Jesus tinha tudo, mas não tinha nada. Mas ele nunca falou que ele não tinha nada, ele sempre falava que tinha tudo. Porque o Pai provê todas as coisas, entende? Então, é um nível de fé, assim, Bia, que não dá mais. Não dá mais. Pode falar, Bia. É assim, na verdade, é um nível de... Dá para ouvir aí? Tá me ouvindo? Não, só tem que clicar no microfoninho aí. Acho que dá para ouvir pelo meu aqui, mas clica no seu aí para abrir, que capta melhor aí. Na verdade, é assim, né? A gente diz, declara e sabe que o reino é aqui. No momento que você declara o agora, na verdade, você tá vivendo no reino. Porque a gente diz, no reino as coisas são. Mas o reino é aqui e agora. Eu vivo no reino. Então, eu tenho tudo. Então, eu estou na linguagem do reino que eu vivo. Porque o reino é aqui, é agora. Eu estou vivendo no reino. Então, eu estou vivendo no reino. No reino não tem falta de nada. Isso é viver pela fé. Isso é estar inserido em Cristo. É viver no hoje, no meu hoje, agora. Eu vivo no reino. Então, eu declaro que eu tenho, porque no reino não tem falta de nada, no reino as coisas já são. Então, a gente entra num nível de autoridade e de posição real. Eu não sou dessa terra, eu vivo no reino, e o reino é aqui. Então, eu estou vivendo num paralelo, digamos assim, como se fosse. A terra é o sistema, mas eu não vivo nesse sistema. Então, eu falo como o reino fala. Eu falo como Jesus é. Eu estou inserido nesse reino, de fato. Como eu pensar, como a gente fala, como a gente age. Eu consegui explicar o que eu queria dizer? Fechar ele, né? Isso. Então, é uma loucura, né? E Jesus vivia assim. E quando ele vem vivendo, ele vem e vive dessa maneira e fala dessa maneira, ele vem estabelecendo. Ele vem estabelecendo já, sem as pessoas perceberem. Olha que louco. As pessoas não, elas não perceberam, elas não entenderam, e elas não entenderam até hoje. Mas há aqueles que estão compreendendo assim como nós. Aleluia. E através de nós, o mundo saberá. Né? Os nossos filhos, as pessoas saberão, viverão essa realidade. É assim que se manifesta o reino. Tem que ter alguém, tem que ter uma referência dele. Daquilo que a Terra ainda não conhece, nós vamos, você, a Érica, a Thaís, o Marcelo, minha mãe, nós somos a referência do reino de Jesus para as pessoas. Deste nível Somos para cima. ofertas vivas, né? Oh, como isso é maravilhoso. Então, é como se esquecesse, como se não, é esquecer, é fechar os olhos para esse mundo. Então, como eu vou depender de uma política? Como eu vou depender de um político? Como eu vou depender de uma circunstância?
Como eu vou depender de se a minha conta bancária está falando que tem, se não tem? Como que eu vou depender de roupa, de casa? Como que eu vou depender de uma palavra do médico? Né? E o sistema fala, né, que não, a última palavra vem de Deus. Mas eles nem têm noção do que eles estão falando. É verdade essa expressão, mas eles não têm noção. Né? Então, é viver realmente do ponto de vista humano, que a gente nem pode mais falar, do ponto de vista humano, olha a loucura, né? Porque já não há mais separação, mas a didática ela vai exigir que a gente sempre diga assim, né? Do ponto de vista humano, parece loucura. E é. Do ponto de vista humano, é. Andar sobre as águas. Pisar na água mole, líquida, afunda. É irracional, é anti-ciência, é ser irresponsável tocar no leproso, porque a lepra vai passar para você. Não, mas no reino de Jesus a saúde passa para o leproso. É o contrário. Sabe, é pisar na água, o religioso está esperando Deus fazer a água endurecer para ele pisar. Mas no reino de Jesus você pisa, porque sabe que quando eu pisar, porque a fé vem primeiro, né? Eu já estou até pulando aqui, né? Porque a aula aqui é sobre falar, eu estou falando sobre agir, porque é tão uma coisa ligada com a outra que é louco, né? Então, falar no sentido de crer que a minha fala agora tem que condizer com aquilo que já é. Não dá para ser diferente. É por isso que a palavra de Deus para os religiosos é a lei. E aí Jesus ele aparece para os fariseus e fala assim, ó, já avançando aqui um pouquinho, né? Eu gosto muito desse texto. João 15, se não me falha a memória, ele fala assim, João 15, 39, se não me falha a memória, ele fala assim, os fariseus interrogando Jesus, né? Por causa da autoridade com que ele fazia aquelas coisas e ordenava e tal, né? Quer dizer, olha, a fala, né? Ordenava e o demônio saía, ordenava e a enfermidade, a pessoa era curada, ordenava e a comida se multiplicava, né? Agradecia, né? O ato de agradecer, a comida foi obrigada a se multiplicar. Olha a loucura. Com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus, em João 15, 39, ele fala assim, Jesus é coisa linda, né? Vocês têm zelo pelas escrituras, o que para eles era a palavra. Aí Jesus vai na deles para depois trazer para ele. Vocês têm zelo pelas escrituras, porque vocês acreditam que nela está a vida. Mas vocês esquecem que as escrituras apontam para a palavra. Cara, isso é fantástico. Anota aí, depois, eu acho que é João 15, 39, tá? Ó, João 15, 39. Se você quiser, se você puder ver aí, aí você me confirma. Isso é lindo. Ele era a palavra. Aí em João 6, outro texto aqui, ó, João 6, 63, ó. João 6, 63, ele vai dizer assim, ó. Não é João 15, 39? Puxa vida, deixa eu digitar aqui. Rapidinho aqui no Google, aqui, ó. É João 5, 39. 5. Esse é 5:39. Tanto texto que eu não consigo decorar todas as vezes. João 5:39. É 5:39. Vou até compartilhar aqui, ó. É o 5:39. 5:39. Tá aí no chat. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês já leem, a gente já lê junto. Ó. Tá aparecendo aí? Olha lá. Examinais as escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quer dizer, ou seja, aquele modo velho de pensar, a obediência, tal, é fazer com que eu mereça ir para o céu, blá, blá, blá. E são elas que de mim testificam. Em outra tradução, acho que não sei se é na NTLH, linguagem de hoje, ou enfim, tem tantas traduções aí. Mas é a ideia, né? O que está por trás da letra. Tudo apontava para ele. Tanto que aí João 1, olha aí, né? Aí Jesus já começa aí lembrando a gente de vários textos. Está aqui no chat, ó. João 1, né? O clássico, né? E o verbo, né? Estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era a luz dos homens. Estava com Deus e era Deus. O verbo é a palavra. Né? Ele é a palavra. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Então, toda a escritura estava apontando para aquele que viria e realizaria e cumpriria tudo aquilo que a própria escritura estava dizendo. Então, ele veio e ele é o próprio cumprimento da letra. E ele se torna a palavra viva. Então, aquilo que era logos, na verdade, logos não é nem a palavra, sabia? Anota aí, ó. Tá rico a aula hoje, hein? Olha só. Logos, na raiz da palavra, é pensamento. Sabia? Tá aí no chat, ó. Logos significa pensamento. Quando o pensamento era uma ideia, o Deus oculto. Ó a loucura. Nossa, é muita riqueza, gente. O povo não sabe disso, gente. É a gente que vai ensinar. É Jesus que vai dando essas coisas pra gente. Quando o pensamento... agora você vai pirar. Quando o pensamento fala, puf, ele aparece. O logos se torna rema. Rema daí já é no grego. Rema é a palavra falada. Então, olha aí. Rema é igual a palavra falada. Meu Deus. Palavra falada. E aí o pensamento disse. Olha isso aqui, vou escrever para vocês. Ó. O pensamento disse. Haja luz. E a luz apareceu. Quando? Lá na eternidade? Não, quando Jesus aparece. Porque no reino do Espírito não há tempo. E aí quando Jesus aparece em João capítulo 8, ele fala, eu sou a luz dos homens. João 8. É louco. Por quê? Porque Jesus anda na dimensão em que não há mais separação. Para ele, o que era lá quando ele falou, foi no mesmo momento em que ele aparece e diz, eu sou a luz. E Jesus andava desse jeito. Todo o tempo ele andava, parecia que estava no mundo da lua, uma expressão nossa aqui humana, né? E ele estava mesmo, não no mundo da lua, mas no mundo do reino. Senhor, sua mãe e seus irmãos te procuram. Não, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra. Ele já mudou o modo de enxergar a família. Então, para começar. Senhor, o povo está andando contigo a tarde inteira e está com fome. Não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Senhor, se tu quiseres, podes me curar. O cego falou. Se tu podes. Ele nem entendeu o que era se eu posso, se eu quiser, né? Se pode, se eu quiser. Não, tudo é possível àquele que crê, veja. Oh, aleluia. Então, assim, Jesus ele vivia nessa dimensão.
Ah, não, como não pode tocar no leproso? Não. Tocava, o leproso era curado. Como? Não posso no sábado? Vocês não entenderam nada. Não podia curar no sábado, não podia... É lícito deixar o boi lá comendo no sábado e essa serva de Abraão ficar desse jeito assim? Não. Se o animal pode, muito mais nós, que somos gente, Jesus estava dizendo. Somos filhos da promessa. Na época ainda eram filhos por promessa, né? Por Abraão. Por isso que ele usa lá o Abraão como serva de Abraão, né? Filha de Abraão, lá na Mulher Encurvada. Né? Vocês não entenderam nada sobre o sábado, Jesus estava dizendo. A lei não entendeu nada, porque o sábado é sábado, porque o sábado é o sétimo, é o dia do descanso. É o tempo e o estado dentro do Pai, onde nós estamos, que é o tempo do descanso, que é o agora. Isso é sábado. Não é um dia literal, mas é o que é no reino do Espírito. E se agora nós estamos em Jesus, porque é a sétima dispensação, nós estamos no tempo do descanso, no tempo do refrigério, no tempo do Éden, no tempo do desfrute. Entende? Então, olha só como que a cruz traz tantas revelações, que inevitavelmente você vai pensar diferente. E conhecendo, você vai, em pensando diferente, você vai falar. Você não tem como mais você falar, ainda que a gente fale e erre em algumas coisas, e ainda a gente fala de forma muito humana, porque tem coisas que realmente é difícil. Peterson, tem coisas que realmente às vezes é difícil. Você tem filho, você tem marido, você tem um trabalho, você está no... Claro, queridos, eu entendo. Só que uma coisa eu preciso falar para vocês. Quanto mais em Jesus, mais você quiser. Quanto mais em Jesus, se você quiser avançar de verdade, você vai deixando tudo. Aos pouquinhos você vai deixando. É por isso que o texto vem falar assim, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não deixar família, aquele que não deixar, e o deixar o quê? Tudo. Deixar o tudo para ganhar o todo, né? É outra realidade, né? Porque tudo vai envolver tudo. Tudo vai envolver tudo. E a gente não precisa nem falar, né? Entrar nesse mérito agora. Para viver o tudo de Jesus, ele vai... Não é porque ele exige, mas é porque é como... Ele é um imã, né? Ele é um imã. Quem que falou de imantado esses dias? Para mim. Tá imantado. Ah, foi a Andréa Sá. Conversei com a Andréa Sá outro dia. Ela falando que fica imantado na gente, né? Ele é um amor que não pede, não exige, mas você é sugado. Ele... E se você quiser, você vai e não tem volta. O amor, ele tem essa capacidade de... E aí, Éricazinha, eu tô olhando para você aí e tô vendo uma luz que te envolve, tá? Desde a hora que você abriu a câmera. E Jesus está te convidando para essa vida poderosa. Que você acha que você não tem nada, você acha que você não pode nada. Muitas vezes você já falou assim, eu ainda não estou pronta no seu pensamento. Mas ele já te tem por aprovada. E eu vi ele sorrindo para você e te dizendo agora, filha, você está aprovada. E eu te convido para que você avance dentro de tudo que eu tenho te dado, sem medo. Porque nada vai te faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar alimento para os filhos, não vai ficar sem casa, não vai ficar sem condições. Somente confie em mim. E ele te estende a mão agora. Levanta a mão e pega assim, ó, pelos olhos da fé. Pega na mão dele.
Ele te convida para que você avance nesse reino. Entregue tudo sem medo. Confie, não há mais preocupação. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Não se turbe o vosso coração. Você foi colocada dentro da minha casa, dentro de mim mesmo. E em mim você tem todo o suprimento. Em mim você tem toda a provisão. Sua provisão em você. Somente comece a abrir os seus lábios. Somente comece a falar dessa nova realidade que agora você tem em mim para as pessoas. Se preocupe em dar, porque quanto mais você der, mais você terá. Porque a semente é dada para quem semeia. Todo recurso vem para aqueles que sabem plantar, para aqueles que sabem investir no reino, aqueles que sabem o que fazer com ele, que é dar, que é projetar, que é caminhar, como quem sabe que tem todas as coisas. E você acha que você não tem nada, que você não tem condições, mas tem pessoas que já falaram já do seu toque, do seu abraço. Não falou já para você, algumas pessoas? E você vai começar a tocar nas pessoas, essas pessoas vão começar a ser curadas. Com o toque das suas mãos. Com o seu abraço. Com a sua palavra de amor. Com a sua palavra de conselho, né? E as pessoas vão ser saradas nas suas dores. Então, Jesus te convida para isso. É uma glória em você. Não sei se estão conseguindo ver, mas tem algo que envolve ela. Que é o brilho de Jesus. Porque, na verdade, se as pessoas soubessem da sua situação, se elas soubessem da sua situação em casa, em todas as áreas. E ninguém tem noção, né, desse seu sorriso, dessa sua expressão bonita sempre, desse seu desejo, se as pessoas soubessem que isso é de uma pessoa que não tem nada, mas é porque não tem nada, tem tudo. Né? É Jesus em você, minha amada. Creia. Tá bom? É isso aí. Vai ser assim nossos encontros, né? Daí para mais. Já estou queimando aqui. Coisa que eu notei que nem vai dar para falar, igual sempre. Mas vamos lá. Jesus é a palavra. E nele todas as coisas... O apóstolo Paulo diz que tudo ele mesmo fez converger nele mesmo. Porque ele usa ainda numa linguagem humana, porque o apóstolo Paulo ficou sabendo. Olha que legal. Ele ficou sabendo, pela revelação do próprio Jesus. Eu imagino que isso tenha sido, e é aqui minha conjectura, né? Eu com os meus botões. Que lá no terceiro céu, quando ele se viu nessa dimensão, porque ele já estava lá, assim como nós já estamos também, mas quando as escamas do reino físico caíram, ele se viu no terceiro céu, eu fico imaginando que ele entendeu que Deus era Jesus, que era um só e que não havia três. Mas ele vai usar dessa expressão que o povo até então conhecia, e ele vai falar assim, que Deus, soberanamente, o fez converger todas as coisas nele, falando nesse nele de Cristo. Mas era ele mesmo. Então, se a gente sabe que o Pai era ele se esvaziou, né? O Pai se esvaziou dessa glória e veio como filho. Ele se esvazia e vem como servo. Né? Ele não usurpou ser em forma de Deus, nem daria, ele veio. Então, quando Paulo fala assim, que Deus soberanamente fez converger nele, em Cristo, todas as coisas, a gente pode entender assim, sem cometer nenhum tipo de erro, sem medo, ele mesmo fez todas as coisas convergerem nele mesmo. Então, tudo está nele. Por isso que a gente entende que veio dele e é por meio dele que elas são e volta para ele também.
Na cruz a gente entende isso. Então a cruz, ela é a revelação, né, de tudo aquilo que sempre foi. Anota assim, essa frase fica legal, ó. A cruz é o óculos. É o óculos, né? De toda a verdade. Legal assim? Fica, né? A cruz é o óculos de toda a verdade. Então, a cruz não é o início de uma nova vida. A cruz só é a revelação, a clarificação. Aquilo que nos traz, eu vou usar uma expressão que o sistema religioso talvez acharia que eu estou endemoniado, mas é para disruptar a cabeça sempre, né? Olha só, a cruz nos traz clarividência. Porque as pessoas têm essa mania de que tem certas palavras que só são usadas para um tipo de coisa e assim por diante, né? Eu não sei, eles querem deter, né? O que você pode, o que não pode, enfim. A cruz nos traz clarividência daquilo que sempre foi e continuará sendo. É tudo. A cruz é a revelação do todo. É tão louco que quando a gente vai para o Apocalipse, né, que na verdade as pessoas... Olha isso que eu vou dizer. Não vamos falar disso agora, mas vocês vão pegar já um pouquinho. Quando a gente fala do Apocalipse, as pessoas acham que é um tempo para amanhã. Mas não é. É o tempo que vai se fazer agora, se nós entendemos que é agora. Pegou? Porque é gente que manifesta as coisas. Entende? Um dia a gente vai fazer um seminário só do Apocalipse. Nossa. Não vai ser louco. Depois que a gente vai ensinar que a Terra ainda nunca viu. Não tem teologia, não tem viés teológico para as coisas que realmente são. Não é sobre, abrindo um parênteses aqui, né? Não é sobre pré-tribulacionista, sabe? A igreja passa pela tribulação, se tem arrebatamento, se ele volta 2 vezes. Não é nada sobre isso. Nunca foi nem será. O modo de pensar é o outro. Enfim. A pessoa não conhece nem a cruz, quer entender o Apocalipse, mas tudo bem. Quando você entende a cruz, você vai entender o Apocalipse. Fica tudo resolvido. É junto. É uma coisa só. Então, olha só. É tão louco o Apocalipse e a cruz, Leia, quando a cruz revela para a gente o que sempre foi, é tão poderoso que quando Jesus se apresenta para João lá na ilha de Patmos, eu fico imaginando assim, né? Que João, ele... Igual a gente brinca, né? João ele deve ter olhado para Jesus e falado assim, uau, Senhor! Né? Porque primeiro ele cai, né? Desmancha, acho que o negócio foi tão poderoso que ele falou, meu Deus, eu vou morrer aqui. Fico imaginando assim, uau, Senhor, é você mesmo. Sou eu, João, levanta, não tenha medo. Não, Senhor, é que da última vez que eu te vi, o Senhor era um cordeirinho, agora eu vejo que você é um leão. Sabe? Então, às vezes eu fico viajando, assim, porque era ele mesmo, né? E a cruz, depois que o Espírito vem e clarifica, né? Traz essa clarividência para a gente olha e entende tudo, e mais do que isso, a gente entende o que as coisas são, a gente entende quem a gente é também, e como a gente agora deve falar. Uau! Quanta coisa, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente encerrar. Eu acho que é isso por hoje, tá, pessoal? Já tem bastante coisa aí para vocês ouvirem de novo, anotarem, mastigarem. O encontro aqui vai ser louco, viu? Vai ser... Jesus já está me dando tudo que vai ser manifestado aqui no encontro, dia 26. Meu Deus. O primeiro encontro aqui foi bom. A gente fez um regaço lá no parque, lá, até 10, 11 horas da noite.
nego no meio do parque, no chão, um regaço, profecia, cura. Eu com uma turma, o Rodrigo com outra. Nossa, foi um... Mas esse vai ser pior. Pior de todos. Isso é muito bom. Deixa eu ver o que tem para a gente finalizar. Eu tenho que falar isso aqui, só essa aqui, vai. Isso aqui é muito bom. Deixa eu falar rapidamente para vocês. Isso aqui tem uma revelação muito legal. Sabe aquela passagem da figueira, da figueira, né? Da figueira seca lá, né? Jesus amaldiçoa, enfim. As pessoas não entendem aquilo ali, tá? Aquilo ali tem um monte de ensino ali junto, que Jesus ele vai falando uma coisa em cima da outra e vai remontando. Ele fala de uma coisa e ele está num tema. Daí, quando ele fala outra, ele já aproveita para falar de outro tema. E ele é muito rico. Primeiro que assim, ó, num momento antes, se me falha a memória, um período antes ali, né, de manhã para tarde ou de um dia para o outro, não me lembro agora esse detalhe, isso não importa muito agora. Ele entrou na sinagoga e viu que na sinagoga tinha ali venda, comércio, né? O povo estava vivendo o que o sistema religioso vive hoje. Do mesmo jeito, né? Vendendo promessas e um monte de coisa, tá? Pensando em dinheiro, em enriquecer, né? Ainda que nós não temos problemas com o dinheiro, mas a gente sabe que o coração deles tá no que é terreno, né? E não... Enfim, é diferente. Então aí Jesus vai, pega lá o azorrague, quebra tudo, vira as mesas, faz um regaço mesmo, né? Faz um negócio sem medo mesmo, coisa de louco, bem parecendo coisa de bandido mesmo. Jesus chega e, né, uma revolta. E aí ele fica revoltado, ele sai daquele lugar e ele vai caminhando com os discípulos e aí ele vê a figueira. Então, em primeiro lugar, a figueira, a primeira coisa que Jesus vai fazer está atrelado àquilo que ele tinha acabado de ver. Entender isso, o povo não entende isso. Ai, por quê? Que aí você vê as coisas na internet. As redes sociais estão mostrando cada coisa ultimamente, né? Uma coisa pior que a outra, só tem coisa religiosa, fala de tudo quanto é tipo de gente, querendo explicar as coisas, ou se apegando a coisas assim, então o negócio está complicado. E aí as pessoas ficam perguntando, né? Mas por que a figueira, por que Jesus amaldiçoou, se não era tempo de figueira, blá, blá, blá. Tem uma explicação, porque na época a figueira, bebê, não é nada disso. Se Jesus estava no mundo da lua o tempo todo, você tem que entender com linguagem espiritual. Tem a ver se era a época, se não era. Eu tenho que entender o contexto histórico, que isso, que aquilo outro, que por quê, e tal, porque no hebraico, porque no grego, porque... Gente, Jesus amaldiçoa a figueira porque a árvore é símbolo do corpo dele. A árvore é símbolo do reino. A árvore é símbolo dele mesmo, ora símbolo dele mesmo, quando, por exemplo, ele é a árvore da vida, né? A árvore é símbolo de pessoas, símbolo é símbolo de vida, de algo que gera fruto, de algo que gera vida. Então, Jesus sai do templo, onde até então, para aquela dispensação que Jesus estava no Antigo Testamento, era lugar para gerar vida, lugar para gerar fruto. E aí, quando ele encontra aquela figueira e vê que não tem fruto, a cabeça dele está pensando nas pessoas que têm que frutificar assim como ele frutifica. Ele está ensinando a vida do reino o tempo todo. É muito simples. E aí ele pega aquilo e vai fazer um paralelo. Ele vai fazer... A árvore ali, a figueira, é um arquetipo, ou é um arquétipo. Tá? Entre um corpo ou pessoas que deveriam frutificar, ou um organismo que deveria trazer fruto e alimentar as pessoas, de fato, de verdade, com a verdade, e não estava fazendo isso. Então ele pega, vê aquilo, imediatamente ele conecta, ele fala, eu te amaldiçoo. Nunca mais
vai sair de você fruto nenhum. Ele não está preocupado com árvore, não era sobre amaldiçoar. Ai, Jesus, por que Jesus amaldiçoou? Né? É igual o lance lá, por que Jesus obedeceu o demônio que estava no gadareno e mandou o demônio, então, para os porcos, que era o que os próprios demônios queriam fazer, Jesus deixou eles fazerem o que eles queriam. Porque não é sobre isso. Entende? Jesus quer ver a pessoa liberta. Ao mesmo tempo, Jesus ele cumpre a ideia de que porco era animal sujo no Antigo Testamento, e ele faz uma assimilação de que aquilo que era sujo não era comida, não era carne, não era comida nem bebida, não era nada, mas era o que no reino do Espírito de fato é maligno, que são os demônios. Então ele explica, entende? Só que você tem que estar também com essa mentalidade espiritual para você entender tudo que Jesus faz. Senão as coisas nunca vão parecer ter sentido de fato. Então Jesus amaldiçoa. E aí, então, primeiro acontece isso, tá? Isso é o mais óbvio. Agora eles vão fazer uma pergunta para Jesus e Jesus já vai ensinar uma outra parada, que também já não tem nada a ver mais com aquilo que ele tinha acabado de demonstrar concernente ali a igreja, a verdadeira igreja dar fruto e tal. Ele fala assim, Senhor, a árvore que você amaldiçoou, secou, tá aí, ó. Aí ele já vai dar uma lição de fé. E como que de fato faz para que que fruto, né, se manifeste? Fala assim, olha, é verdade, em verdade eu digo para vocês, é verdade que eu vou dizer de verdade. Algo nesse sentido que Jesus falava, né? Ou de verdade eu vou falar para vocês a verdade. A verdade é o seguinte. Quase que ele falou assim, que a verdade é o que você fala. Eu imagino que era quase isso que Jesus estava dizendo. Para mim era, mas... Tudo que vocês falarem. Primeiro ele vai dar o exemplo seguinte. Se vocês crerem no coração de vocês. Olha aí o poder da fé, de falar, né? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então, primeiro você tem a consciência no seu espírito e na sua mente. Depois naturalmente você vai falar. Se vocês disserem para este monte, erga-te e lança-te no mar, assim será com vocês. E assim acontecerá o que vocês disserem. Ou, em outras traduções, assim acontecerá segundo o que foi dito. Ou, o que foi dito acontecerá. Olha o que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que da mesma forma como ele mesmo fazia as coisas, era para nós fazermos também. Porque é a palavra criativa, né? O poder. O poder da fé, o poder da palavra, da confissão, da profecia, enfim, o poder do haja luz. Porque ele estava já dizendo que nós estaríamos nas mesmas condições que ele. Seríamos como ele é, né? Então ele vai falar assim, porque de verdade, aí ele repete o texto, depois ele dá o exemplo da montanha, ele fala assim, porque de verdade, tudo que vocês disserem acontecerá. Uau. Como eu amo isso. Então primeiro a gente precisa, e aqui a gente finaliza, a gente vai ter essa mudança de mentalidade, trazendo ao nosso coração, porque a mentalidade nem sempre é na mente, mas é uma mentalidade de consciência, né? No coração, ou segundo o homem interior do coração, como a gente aprendeu no tema ano passado lá, corpo, alma e espírito, um pouquinho, né? Quando nós passamos a ter essa consciência de que a verdade se manifesta dessa maneira, nós não vamos passar nem um dia mais sequer falando diferente daquilo que de fato é, ou falando diferente da verdade. Presta atenção, mas o que é a verdade? Jesus é a verdade. Então, olha só, daria para tirar outra lição aqui, né? Se ele disse que as palavras dele é que são a verdade, e não o que estava escrito, e ele falou que se nós falássemos, seria. Então eu fico com a palavra dele, que fala que é para eu falar, e que a minha fala também será a verdade. Olha a loucura. É tão amplo
Porque a gente tem esse trabalho, às vezes, de 1 hora ou mais, a gente poder tentar traduzir as verdades em palavras. E a gente chega num momento desse, a gente já estou cansado. Né? Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que a gente tenha aprendido mais um pouquinho aqui. Tanta coisa, né, Bia? Tanta coisa, né, Léa? Aprenderam alguma coisa aí hoje, pessoal? Tem sempre bastante coisa que a gente anota, né? E vamos meditar nisso. Vamos compartilhar lá nas redes sociais. Assim que terminar aqui, acho que amanhã cedo já eu subo esse vídeo aqui para o YouTube, né? Com o nosso canalzinho privado ali no YouTube, e aí as pessoas que têm acesso ao portal têm condição de acessar. Como é que tá lá? Vocês conseguiram? Você consegue clicar lá no vídeo e ele redireciona lá para o YouTube num link privado e abre o vídeo, né? Deu certinho, né? Isso, bem facinho. Ficou configurado bonitinho. Beleza, então. Isso que é importante. Semana que vem a gente vai falar sobre agir corretamente. E aí, isso é muito louco. Como se não fosse, estivesse sendo louco já, né? É realmente para pirar mesmo, arrancar a gente, né? Arrancar a gente dessa vida sem graça, terrena, né? Ilimitada, para uma vida poderosa. E aí nós teremos nosso encontro, dia 26. E aí, a partir de março, aí nós já vamos trazer outro tema. Vamos sair um pouquinho desse PFA, né? Mudar aí, trazer coisas diferentes, temas que a gente ainda não conversou, temas que talvez ainda a gente não falou ainda nem no Telegram lá, na sala de ensinos, de estudos, e a gente vai fluir poderosamente esse mês, esse ano de 2023, tá bom, pessoal? Thaís, você conseguiu? Tá tranquilo? Você tá conseguindo lá ver você estava com dificuldade do que você colocou lá no grupo mesmo? De passagem, de alguma coisa assim, né? Sim, já tô vendo Não já. tá saindo som. Tranquilo. Acho que Não tá? não tá. Não? Não sei se você colocou algum microfone, alguma coisa. Não tá saindo. Aí. Já sim, já tá quase certo. Tá certo, né? Já é. Tá bom. Mas se você precisar de alguma ajuda, tá? Aí você comenta ali com a gente. Às vezes o pessoal vê, mas aí às vezes não responde nada, porque às vezes não é da região, né? Não tem como ajudar ou ver junto, enfim, sei lá. Mas aí a gente dá um jeito, né? A gente vê o que é possível, ou, sei lá, faz uma vaquinha. A gente vai se ajudando aí de alguma maneira, o que você precisar, tá bom? A Érica tá na Bahia, né, Érica? Tá na Bahia aí. Não vai ser dessa vez, você vai conseguir estar com a gente também. O Marcelo tá na Paraíba. Mas em breve aí a gente vai estar junto também. Os encontros vão começar a ser mais frequentes. Em breve a gente vai estar aí em outras cidades. Ô, Petros, Pode falar. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Dessa vez vai ser transmitido, não? Como é que é? Vai ser online? Vai transmitir online, não? A princípio não, mas é até uma possibilidade. A gente pode, em alguns momentos, a gente abrir uma livezinha lá no Instagram, abrir ao vivo ali e transmitir alguns momentos. Pode ser que a gente faça alguma coisa assim. Inteiro, acho que não, porque a gente não está ferramentado para isso, né? Aí já estou fazendo confissão errada. Mas é isso, né? É a limitação. Mas em breve nós vamos estar já equipado aí para a gente poder fazer todos os encontros aí ao vivo, né? Não só com câmera, mas com capacidade de armazenamento, enfim, né? E preparado com mais pessoas que também possam estar cuidando disso, né?
daí cuidando, depois editando, depois, enfim, né? Muita coisa, né? Envolve toda uma estrutura aí, mas como a gente está meio que sozinho, então a gente ainda faz como a gente pode. Eu mesmo posso colocar um pedestalzinho lá e abrir em alguns momentos importantes e, enfim, né? Pegar alguém ali para ficar responsável por isso. Mas é interessante, sim. Tá bom? Em breve a gente vai estar aí em outras cidades também, viajando aí. Vamos preparar algumas viagens aí para ir em outros lugares do Brasil, né? E já vamos começar a manifestar isso presencialmente, né? De verdade. Porque a vida não é só aqui virtualmente, não é só no reino do espírito, ela tem que se manifestar de fato e de verdade na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? O que vamos fazer aqui? Vamos tirar um print? E vamos crer aí que... Vamos divulgar, né? Vamos colocar isso, se você quiser printar aí também com sua... Vamos divulgar isso nos stories, vamos chamar o pessoal. E em breve o negócio vai... O que aconteceu aqui? Não, deu ruim aqui na minha... Aí. 2 e sorrisão. Ah, vai ficar com a foto do Marcelo aí. Já tá na foto aí, sorrindo. Então tá bom, gente. O que mais? É isso? Tem mais algum recado? Tem mais algum recado? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Só isso. Então tá bom. A gente volta semana que vem. Um beijo. Amo vocês. O brilho de Jesus tá aí, viu, Érica? Tá aí. Tá nítido aí. Tá ou não tá, gente? Tá lá, né? Tá nítido aí. Poderosa. Você se levanta com autoridade aí. Beijo, amo vocês. Só não mais do que Jesus.